Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Sol Silva, para quem me conhece, eu tenho um canal no YouTube, no TikTok. Quem gostar dos meus vídeos, já deixa o joinha, compartilha com as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, né? Levar informação para outras pessoas. E se não gostar, dá dislike, que tá tudo bem também. Hoje estamos aqui com a Áurea Palombo. Eu sou chefe da Atenção Básica de Saúde aqui de Amaporã. Eu estou representando a Clínica da Mulher e o NIS 2, que lida diariamente com doenças graves e simples. E nesse mês de Outubro Rosa, que é um mês que foi criado em 1990 nos Estados Unidos, para dar uma ênfase à saúde da mulher, que nós temos que nos cuidar sempre. Só que nesse mês a gente tem que dar uma prioridade para nós. Eu vim fazer uma campanha em prol dessas unidades, representando elas com a Áurea Palombo, porque a Áurea é um símbolo de luta, de resiliência. A Áurea enfrentou um câncer de mama e ninguém melhor do que ela para falar para nós, mulheres, como que foi esse processo, o que aconteceu, como que tudo iniciou, tá bom? Então vamos conversar com a Áurea para ver o que ela tem para falar para nós. Boa tarde, Áurea, tudo bem? Boa tarde, Sol, tudo bem e você? Na graça de Deus. Áurea, isso aqui vai ser uma conversa entre nós, uma conversa entre duas mulheres. Eu sei que você é vó, que você era esposa na época, né? Hoje você é viúva, seu esposo já está com Jesus. Você é empresária, você é professora aposentada. E assim, você é 1001 utilidade. E como que você faz hoje para se cuidar? E como que foi lá no início de tudo? Você pode contar a tua história para nós? No início, foi um momento assim muito difícil, porque eu sempre vinha fazendo as prevenções, anual, todo ano eu fazia mamografia, e quando um dia eu fui na igreja, voltei e percebi que tinha alguma coisa estranha. Ainda comentei com meu esposo e ele disse assim, não, isso é coisa da sua cabeça. Mas aí eu marquei uma consulta e daí 3 dias eu já estava no médico e foi constatado que eu tinha um tumorzinho. Foi fazer a biópsia e na biópsia foi constatado que era maligno. Naquele momento foi muito difícil. Por quê? Porque eu não me conformava. Porque eu já tinha 2 cunhadas que já tinham falecido com isso há pouco tempo e eu sempre fiz o acompanhamento, sempre, fala que ano e ano preventivo, e eu fazia esses momentos, fazia todos esses exames. E quando nesse momento aconteceu isso, o que vem na cabeça da gente, primeiro momento, é que você vai morrer. Ainda mais quando você já teve 2 cunhadas que já tinham passado por isso. Então eu chorava muito naquele momento. E eu achava que eu não ia ver eu tinha minha netinha que ia vir, né? E eu achava que eu não ia ver ela e tudo mais. Mas eu tive um apoio muito, mas muito grande do meu esposo. Hoje ele não está mais aqui, mas ele foi uma pessoa que me incentivou muito. E meus filhos também, minhas cunhadas. Como eu moro numa cidade pequena, eu falo que aqui os meus irmãos da fé, a população de Amaporã inteira, me abraçou. E nesse abraço, todos me dedicaram, me deram força, muita força. E eu naquele momento eu resolvi, falei, não, eu vou me tratar. Mas eu digo, Sol, que sempre tem um anjo da guarda na vida da gente. E esse anjo da guarda que apareceu na minha vida foi meu irmão. Eu já tinha começado a fazer o tratamento aqui em Maringá, né? Todos faziam o tratamento aqui em Maringá, eu também tinha começado. E essa época que eu tive que eu fiz esse exame e esse diagnóstico, foi bem no Outubro Rosa.
E quando eu vi as propagandas do Outubro Rosa naquele momento, eu senti uma dor dentro de mim, porque como eu estava vivendo naquele momento, não foi muito doloroso para mim. Aí eu tinha ido a Maringá e já vi várias consultas, já tinha visto com o médico, aí eu vim animada. Que eu ia fazer tudo em Maringá, que o médico tinha falado que ia fazer, a primeira coisa que ele ia fazer era a retirada da mama. E depois ia entrar com os outros tratamentos. Aí cheguei num dia animadinha, já tinha o sol se posto à tarde. Aí o que aconteceu? Eu chegava em casa, na verdade, nem passava em casa, já ia direto na casa da minha mãe, porque eu confiava muito na minha mãe. E ela tinha que passar, eu tinha que passar as informações para ela. Aí quando eu cheguei lá, como meu irmão trabalha na roça, ele tinha acabado de chegar. Aí ele chegou e ficou ouvindo eu contar que eu ia fazer meu tratamento em Maringá, já muito animada, porque como eu disse, muita força que meus amigos tinham me dado, como eu sou professora na escola, a minha família inteira. Aí eu peguei e contando tudo para minha mãe, aí meu irmão chega, ele é muito assim na dele, não é de falar nada, nem dar opinião, mas ele encostou assim e falou assim: ô Áurea, por que você não vai em Barretos fazer esse tratamento? Aí eu falei assim, Barretos? Porque naquele momento, para mim, Barretos não era uma cidade conhecida, nem eu tinha conhecimento, não sabia da forma que ele me falou. E naquele momento, estava falando bastante na televisão, nas redes sociais, porque como era o Outubro Rosa, né? E aparecia muitas artistas falando que tinha passado por isso e que elas tinham se curado, estavam vivendo bem. Aí veio aquilo na minha cabeça e por ironia do destino, o sobrinho do seu Zé era meu vizinho. Eu cheguei, nem dentro de casa não entrei, fui correndo lá conversar com meu vizinho para saber como que fazia para mim ir fazer uma consulta em Barretos. E falo tudo por Deus, o sobrinho ia no outro dia levar o seu Zé para Barretos. Aí o que eu fiz? Eu falei, o senhor me leva junto no carro? Eu falei, eu ajudo o senhor a pagar a despesa do carro, só porque eu nunca fui, eu não tenho conhecimento de como é lá, o senhor me leva? No momento ele falou que me levava, mas depois ele disse assim, mas você vai ter que fazer um agendamento, não pode chegar lá sem agendamento. Mas a minha ansiedade era tão grande, que eu falei, não, eu vou, mesmo sem agendamento. Nem que seja para conhecer o espaço, eu vou. Ele falou, bom, você quem sabe? Eu falei, não, eu vou. Aí eu peguei e fui, sem agendamento. Chego lá, comecei a conversar com as pessoas que se encontravam. Eu acho que não vai dar certo, porque você veio sem agendamento. Mas mesmo assim eu fui lá, a hora que chegou minha vez, me chamaram, aí eu falei, eu estou aqui sem agendamento. Aí me fizeram a fichinha. Aí passou por uma enfermeira e ela até agiu assim de uma certa forma que eu não devia de estar lá sem agendamento. Aí quando ela falou isso pra mim, eu falei, eu estou aqui porque eu preciso. Aí ela falou, mas você tinha que fazer agendamento. Eu falei, pelo amor de Deus, me atenda. Eu preciso, eu não posso esperar mais. Aí ela falou assim, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu falei, por Deus, eu estou aqui e você vai conseguir. Aí ela pegou e fez as anotações, colocou numa ficha. E quando deu 11h30 da manhã, eu estava sendo atendida, passei pela consulta e o médico já explicou para mim tudo que eu tinha que fazer, que eu não ia fazer retirada, mas que eu ia primeiro fazer as químio. E assim eu fiz as químio, que foram 14, e depois eu fiz a cirurgia. O meu tratamento daí foi em Barretos. Tá. Áurea, você falou das quimioterapia. Uma pergunta, eu fiz anotei tantas perguntas, pessoal, e na hora ela vai falando e perguntas vão surgindo na cabeça sem precisar olhar aqui. Se precisar, eu olho. Você falou agora das quimioterapias. A quimioterapia
Agora existe a quimioterapia branca, se eu não estou enganada, mas a época era vermelha, né? Se eu não, é isso que fala, né? Não, tem as brancas e as vermelhas. Sim, você fez a vermelha, né? Eu fiz as 4 vermelhas, que é as primeiras, já que logo cai o cabelo. Tem gente que começa pela branca, tem gente que começa pela vermelha. Depende como está, que eles veem o estágio da doença. No meu caso, eu comecei pela vermelha, porque o tumor que eu tinha era bem grande, era 4,1 centímetros. Isso significa o que, Áurea? Que fala que tem... É estágio que eles falam 2, 3, 4? O meu se encontrava no estágio 4, já é um estágio bem elevado. Essa era a minha maior preocupação, sabe? Encontrava no estágio elevado. E todas as químios que eu fazia, eles falavam que ia sumir. E eu percebia que depois eu aprendi a encontrar ele, porque antes eu achei só uma pontinha, eu achei que era pequenininho. Mas depois eu vi que ele era grande. Porque depois que foi fazer a biópsia, que mexeu nele, parece que ele inchou mais, ele cresceu mais. E daí eu apertava e eu sentia, e eu chegava lá e falava, doutor, não tem nada diminuindo aqui. Tá fazendo as químios e não tá diminuindo, tá fazendo as químios e não tá diminuindo. O doutor falava, tá, você não tá percebendo. Eu falava, não tá. Ele falou, não, tem os que até acabam. Mas o que eu tive não acabou. Ainda quando foi fazer cirurgia, ainda ele estava com 1 centímetro. Certo. Tinha uma espessura de 1 centímetro. Ô Áurea, você tá falando isso aí de que você... Na verdade, pelo que eu entendi, você aprendeu a conhecer o seu corpo. Que Sim. Você via o que o médico não via na época. E aí, falando em conhecer o corpo, tem o autoexame, que eu não sei se você faz hoje em dia. Faço. E muitas mulheres, de repente até eu, nós temos um medo de fazer o autoexame e achar algo. Às vezes passa isso na nossa cabeça. O autoexame, além da mamografia, da ultrassom, ele é muito importante, né, o autoexame? Sim, porque na verdade eu descobri foi com o autoexame. Porque eu deitei e ficou, como eu deitei, só que a minha posição que eu fiquei para encontrar, geralmente o autoexame, você deita e coloca a mão para cima e assim, só que o meu foi do lado que eu percebi. Por quê? Porque esse tumor que tinha em mim, ele era muito profundo. É tanto que quando fez a cirurgia, teve que tirar as glândulas mamárias e parte muscular da costela, que cobre a costela. Então daí ele era bem profundo. E quando eu percebi ele parecia uma pontinha assim. Aí depois que mexeu, aí o médico começou a palpar, eu sabia certinho onde achava ele. Mas foi através do autoexame. Então ele é muito importante, sim, né? Com certeza. Áurea, a que você atribui, claro que nós vamos falar de um achismo, né? Do nosso entender leigo. O que você atribui tantos casos de câncer de mama, ultimamente colo de útero? Será que é genético? Será que é o estilo de vida, a alimentação que nós temos? Olha, eu fico nesse momento assim, com relação à minha pessoa, eu vou falar com relação ao que eu vivi. Genético, eu tive pessoas na minha família com câncer, mas em outros locais. De mama, da minha família não, teve do meu esposo, como eu falei, minhas cunhadas. Mas da minha família, nunca ninguém tinha. Com relação à alimentação, eu fui uma pessoa que eu fui criada no sítio, entendeu? E eu não sei, pode ser. Naquela época a gente pode, eu acho assim que o câncer ele vem desses esses defensivos agrícolas, herbicidas que fala, né? Porque se eu falar de comer comida assim com conservante, essas coisas que fez isso, pra mim eu acho que não. Porque como eu vim do sítio já grandinha, a gente comia muito lá o quê? Era abobrinha, carne de porco, né? Carne de galinha. Pessoas mais antigamente comiam muito isso. Não era de ficar comendo lanche, esses enlatados, que usam muito conservante. Então eu acho que pode ser de muitos esses agrotóxicos, né, que a gente fala. Porque é uma coisa que, na verdade, eu convivi. Lógico que eu não mexi com agrotóxicos, mas eu sempre estava ali envolvida. Meu pai mexia,
que passava veneno em café naquela época, nas coisas tudo, e com certeza eu acho que vem dos agrotóxicos. Uhum. É como a gente falou, é um achismo, porque assim, se a gente for analisar, no teu caso, tem muitos paradigmas, tipo, deu em fulana porque não faz exame, é muito, vamos dizer assim, relaxado, não cuida da saúde. Sim. Deu em ciclano porque come muito enlatados, embutidos. Deu em Beltrano porque come muitas verduras com agrotóxicos. Só que assim, como no teu caso você se cuidava tão bem na prevenção, Sim, todos tem situações que acontecem que não depende disso, é do nada, né? Que a coisa, você tá ali daqui a pouco. É que nem falar assim, refrigerante, enlatado. Pra mim isso na minha vida não teve. Importante então, isso. Eu refrigerante, enlatado, essas coisas, eu não era de comer essas coisas. Eu fui criada assim de uma forma, pessoa mais na área rural, então eu não comia isso quase. Comida muito sadia. Era comida mais sadia, comida mais saudável. Então eu penso assim, saudável, né? Que não era com química, Sim. mas de repente, através de outras substâncias, né? Mas eu não sei, tem hora que eu fico imaginando. Eu não sei de onde veio isso pra mim. Sim. Sabe? Uhum. Mas uma coisa que ainda ninguém sabe ainda bem, ninguém sabe falar o porquê exatamente, né? Isso pode acontecer com Porque, qualquer um, né? Ô, Áurea, e pós-descoberta, pós-tratamento e pós-cura, o que mudou no teu estilo de vida? Na alimentação, no estilo de vida, mudou muita coisa ou não? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Na alimentação, não, eu como assim normal, né? Não sou muito assim, como eu falei, não sou muito beber refrigerante, continuo com a minha alimentação normal. No meu estilo de vida, assim, que eu levo, assim, eu mudei. Eu mudei com relação aos meus sentimentos, às pessoas, tá? Eu mudei porque eu toda a vida fui uma pessoa de muita igreja, mas eu coloco assim que quando eu penso que eu me curei dessa doença, eu vou colocar aqui, eu coloco Deus à frente de tudo, nesse momento, eu coloco Deus, foi por Deus. Eu estou aqui porque Deus me deu essa cura. Lógico que teve a função dos médicos. Eu tenho o meu doutor lá em Barreiros, ele chama Doutor Rafael. E Rafael é o anjo da guarda. Então quando eu vejo ele lá, que às vezes a gente costuma ver ele assim, que eu ia fazer depois, que isso já faz 10 anos, né? Que eu já fiz o tratamento e hoje eu estou aqui agora que eu fui liberada. Neste ano eu fui liberada, não preciso ir mais lá para Barreiros. Mas quando eu via ele assim lá no pátio, assim andando lá no hospital, eu gritava, meu anjo da guarda, doutor Rafael, ia correndo abraçar ele. E eles são muito carinhosos com a gente. Aí ele é um senhor assim muito alto, dos cabelinhos brancos, lindo, maravilhoso ele é. Aí eu abraçava ele, apertava ele. Então eu falo assim, que Deus usou ele para me obter essa cura. Deus usou ele para me obter essa cura. Mas tudo através de Deus. O Dr. Rafael foi muito importante. E eu vou te contar uma história como que as coisas aconteceram, tudo caminhada por Deus, por mim. Quem começou o meu tratamento foi um outro doutor, um médico até novo que tinha lá. E todas as vezes que eu ia lá, eu não achava, parece que eu não tinha vontade que era aquele médico que me atendia. Eu nem falava isso para ninguém, mas no meu interior, eu estou falando aqui hoje, no meu interior, eu não queria muito aquele médico. Aí eu falava assim, chegava nas pessoas, falava assim, conversando ali, tudo, quem é teu médico? Ai, doutor Rafael. Chegava na outra, ai, quem é teu médico? Doutor tal. Mas ninguém falava quase que era o médico que eu estava fazendo tratamento. Aí eu pensava, mas será que esse médico vai ser bom? Aí o povo falava assim, não, mas o melhor aqui mesmo é o doutor Rafael, que ele é desde quando abriu o hospital. Ele é o pai, ele é um... Sabe, colocava ele assim, e eu pensava, ai, que vontade que eu tinha que fosse esse médico, mas a gente não pode escolher. Cheguei lá. Quando eu cheguei para fazer minha cirurgia, você acredita que o médico que ia fazer estava doente e quem veio me visitar à noite, a hora que eu estava internada, que já se preparando para a cirurgia no outro dia, doutor Rafael.
Então eu falo assim, tudo por Deus, sabe? Então eu aprendi muito, meu coração mudou, a minha forma de olhar para as pessoas mudou. Eu, assim, na medida do possível, quando eu vejo alguém doente, principalmente com essa doença, eu faço questão de fazer uma visita, sabe? Fazer uma conversa amiga, não ficar falando da doença, mas, assim, levar um, né? Dar o seu testemunho. Porque até eu, como estou aqui curada, já é uma forma, só de eu chegar lá, a pessoa já vai ficar mais animada. Então eu gosto de fazer, porque eu acho que Deus me deixou aqui com uma missão. E a missão é essa, é levar esse pensamento positivo para as pessoas. A primeira coisa que eu chego e falo para as pessoas, que eu falo assim, compare o câncer a qualquer outra doença. Porque o câncer, ele é assim, se você descobrir ele ainda bem no começo, você tem a cura rapidinho, total. Mas se você descobriu ele ainda, já com o tempo, você vai lutar com ele um bom tempo. Apesar que assim, o tratamento, a dor do tratamento é meio chatinho, incomoda bastante, dói, que nem eu no caso perdi os cabelinhos, mas depois você vai levar ele como se fosse qualquer outra doença. Eu falei, talvez o câncer seja melhor do que o infarto. O infarto vem e te leva na hora, o câncer ainda dá chance de você correr atrás de uma cura e procurar. Então eu sempre digo isso para as pessoas, não fique triste. Pensa que você ainda tem tempo e hoje a medicina está muito elevada e ainda tem Deus para estar junto de você. Sempre eu falo isso quando eu vou fazer uma visita para as pessoas, sabe? Pessoal, eu tinha duas perguntas para fazer para a Áurea, mas ela já respondeu no depoimento dela, que é o que ela poderia falar para outras mulheres, ela já respondeu para nós o que ela está contribuindo por tudo que ela passou, qual a contribuição dela. E eu já ia perguntar também se ela atribuía a cura dela, louvado seja Deus, a fé dela, que a gente vê que é grande, ou a ciência. E ela já deixou claro que é as duas coisas. E então, eu vou só falar um pouco e depois vou deixar a Áurea finalizar esse vídeo. Eu vou falar para você, mulheres novas, idosas, de qualquer idade, nós temos um costume de não cuidar de nós, de ficarmos para trás, de cuidar de todo mundo e a gente vai se deixando. Façam o seguinte, tem a Clínica da Mulher, que você pode estar lá todo dia, tem a Lucimara, a enfermeira, tem o NIS 2, que tem a Lana, a enfermeira, tem todo um grupo de funcionários. Vai lá, o que não for para nós, a gente vai mandar para Paranavaí, para Maringá, para Barretos. E a gente tem que aprender com a Áurea, que eu também, que sou mulher, que quando esse sofrimento, se um dia essa doença bater a nossa porta, não tenhamos vergonha, tenhamos fé. Então perguntemos por que comigo, mas sim para quê. Para que veio essa doença para mim? Então é isso, e aí eu vou deixar que a Áurea termine esse vídeo, porque ela conduziu muito bem. Só um pouquinho, tem a Ana Júlia aqui, a neta dela, linda, maravilhosa. Se ela quiser, eu quero que ela venha perto da Áurea. Olha que coisa mais linda do mundo, que princesa. Ela tinha quantos anos na época, Áurea? A mãe dela tinha acabado de ficar grávida dela quando descobriu também a minha doença. Então daí eu chorava muito, porque eu falava, não vou nem conhecer a netinha. E a netinha está aqui, ó, com 10 anos, e 10 anos se passaram e eu estou aqui. Glória a Deus. Graça de Deus. Glória a Deus. Então quem vai encerrar o vídeo é você, Áurea. Deixe o seu testemunho, porque você, mais do que ninguém, pode falar desse Deus, dessa fé, de tudo que você passou. Ninguém melhor do que você. Mulher, eu estou aqui, salva, pela graça de Deus, porque Deus quis que eu estivesse aqui. Ele acompanhou o Dr. Rafael, que estava do meu lado, foi guiado por ele, e eu estou aqui salva. E te digo mais, uma coisa que eu vou te falar, que eu não falei ainda, eu não tenho a mama, eu perdi ela, daí o médico já fez a reconstituição no mesmo momento.
Só que com 33 dias deu uma infecção e eu tive que fazer a retirada da mama. E o médico ficou muito nervoso, porque ele falou assim que ele não gosta que acontece isso. Mas o que ocasionou uma das coisas, porque além da prótese que tinha, eu tinha também uma telinha atrás da prótese que teve que ser usada devido à retirada do músculo da costela. Então era 2 objetos estranhos no meu corpo. E isso fez com que teve um percentual maior de rejeição. Então teve que ser retirada. O médico queria que eu colocasse de novo. Eu coloco para ele. Eu falei, doutor, eu tirei a que era que Deus me deu. Coloquei a que o senhor quis colocar, mas teve que tirar de novo. Eu estou tão bem assim, não vou pôr mais. Hoje eu uso uma prótese, né? Só assim no sutiã. Estou bem para mim. Meu marido nunca reclamou. E assim eu fiquei, tá? Então, porque uma das coisas que as mulheres se preocupam muito, Sol, é a estética. A estética. E eu aprendi que isso não é tudo na vida. O que é lindo na vida da gente é a gente ser feliz e a gente ter saúde. E ter as pessoas que amam a gente do lado da gente. Então eu te digo, mulher, cuide-se. Qualquer sinalzinho, vá, faz o acompanhamento anual e qualquer sinalzinho vá fazer os exames necessários, porque tudo que é diagnosticado no início, você pode ter certeza, é 100% de cura. Não se abale, não fique com medo, porque o medo te deixa você sem ir no médico e daí quando você chegar e que você aí já está muito avançado, aí a cura já fica mais difícil. Então eu te digo, se apegue a Deus. Deus é muito importante na vida da gente, mas Deus deixou os médicos também para estar nos acompanhando. E eu digo assim, que o Senhor eleva as mãos do médico aonde Ele quer para que aquilo seja curado. E isso aconteceu comigo. Então hoje, graças a Deus, eu sou uma mulher feliz, tá? Perdi meu marido há pouco tempo, que me deixa isso um pouco triste, mas que não tem nada a ver, mas já estou me recuperando, porque com a graça de Deus, eu coloco Deus à frente. Nada é por acaso. Eu estou aqui para cumprir a missão. Hoje eu tenho meus netos, tenho meus filhos e sou uma pessoa feliz, com a graça de Deus. Então eu digo, se você descobrir que você tem alguma coisa na mão, vá ao médico e se junte em oração. Não se esconda de ninguém e não esconda nada de ninguém. Se aparecer alguma coisa, se você foi diagnosticada com câncer, conta para as pessoas e peça oração para que você fique forte e fortalecido na fé. Que as pessoas orando por você vai ajudar a fortalecer você na fé. A fé que te cura é sua, mas a pessoa que ora em volta de você faz aumentar a sua fé, tá? Então, não tenha vergonha, não tenha medo, vá em frente. Câncer não mata de uma hora para outra, não. Existe um tratamento prolongado, doloroso, mas você pode ser curado. É isso aí. Áurea, muito obrigada por ter recebido a gente na sua casa, ter dado esse testemunho maravilhoso. Sou toda gratidão, viu? Eu que agradeço. Quando você precisar, só estou à disposição. Eu sei disso. Não tenho muita prática de estar falando assim. Foi maravilhoso, melhor do que eu. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.